Sou Jane. Sou a Ju. Eu comecei a praticar yoga, tinha 19 anos, 20. Eu dançava, eu encontrei no yoga, foi um reencontro, né? Por conta dos asanas, dessa conexão com o corpo. E naquela época eu estava aprendendo a surfar, então tinha, né, o yoga também tem as técnicas respiratórias. Então eu achei assim incrível que eu ia poder, além de ser algo que ia me ajudar nesse esporte que eu estava começando, eu ainda tinha esse prazer em poder praticar por conta dessa relação com o corpo. Eu cheguei em casa depois dessa aula e eu fui contar pra Júlia. Eu acho que alguns poucos meses depois ela já engatou um curso de formação, porque ela ficou assim realmente muito apaixonada por essa Foi amor à primeira vista. Foi em 2007. E aí eu segui como praticante, professora de yoga. A Jane deu um tempo, eu me mudei para São Paulo, segui depois de um tempo trabalhando lá como professora de yoga, e eis que a Jane se tornou mãe. Com a chegada da maternidade, e a gente tinha trocas diárias, né? Eu e a Ju, ela em São Paulo, eu em Florianópolis, mas a gente se ligava diariamente e eu entrei assim num conflito, que eu acho que é bem natural, né? Com a chegada da maternidade, esse conflito interno, né? E de quem eu sou. E em relação também ao trabalho que eu executava no momento. E aí a Júlia me incentivou, vai fazer uma formação de yoga, mesmo que você não queira dar aula, vai, faça para você, como para autoconhecimento, né? Para uma busca sua. Fiz a formação aqui em Florianópolis. Foi uma transformação enorme, né? Porque a gente entra numa formação de yoga e a gente não entra para aprender a fazer asanas e a respirar, né? A gente entra dentro da filosofia, dentro do estudo do ser humano. Então, são tantas coisas que vão mexendo ali com a nossa mente, com o nosso corpo, né? É uma transformação mesmo. E eu me apaixonei. E é muito difícil, depois de você passar por isso, você não querer compartilhar aquilo que te transformou. E aí eu comecei devagarinho a conduzir algumas aulas de yoga. Depois de um tempo a gente começou a conduzir juntas. Seguimos. E seguimos. Todos podem praticar, independente de idade, independente de estado físico. Se a pessoa ela tem a intenção de praticar yoga, ela vai conseguir praticar yoga dentro de uma determinada linha ou dentro de alguma determinada condução. E geralmente as pessoas elas buscam yoga, geralmente comigo, para diminuir a ansiedade, administrar estresse ou para aumentar alongamento. Percebo que existe uma necessidade por uma busca pessoal. São muito realizadas no âmbito profissional, mas que precisam se encontrar com pessoa, diminuir as movimentações da mente. E aí, eu acho que nesse momento é esse tipo de pessoa, esse tipo de busca, de procura que vem até mim. Ao longo do tempo, como professora, tem pessoas que, porque são muito encurtadas, querem melhorar o alongamento para um esporte, ou pessoas que têm dores crônicas na coluna e que o médico indicou o yoga como uma possibilidade de melhora, né? São muitas formas de buscar. A aula que a gente conduz juntas, individual também, é a prática de Hatha Yoga, que é um yoga clássico, né? Um yoga onde a gente vai trabalhar a respiração, os movimentos corporais, a meditação. Vai ter alguns exercícios, eventualmente com abstração dos sentidos. É uma aula que engloba tudo isso. É um método onde as aulas elas não são iguais. A gente tem um leque de técnicas, tanto corporais, quanto respiratórias, quanto meditação. Então, a gente consegue construir aulas muito diferentes, em níveis também muito diferentes, onde talvez você não trabalhe posturas, trabalhe só respiração, né? E o Hatha, que é essa linha que a gente conduz, ele é um yoga que abraça bastante, assim, todas as necessidades. Eu trabalho com Hatha, também trabalho com Vinyasa, então eu trago um pouco do Vinyasa sempre nas nossas aulas também. Com o yoga restaurativo, que é um yoga bem passivo e bem meditativo. E yoga para gestantes também. O yoga restaurativo tem bastante essa intenção da cura, porque são posturas passivas com longas permanências, em que levam o praticante a um estado de relaxamento tão profundo, em que ele consegue realmente ter mais regeneração celular. A regeneração celular acontece no relaxamento, na descontração. Então, o yoga restaurativo é um yoga focado nisso, focado na cura, ou também na administração de estresse e ansiedade, mas principalmente em cura.
Então, muitas pessoas, por exemplo, que tratam um câncer, elas procuram fazer yoga restaurativo, que é um yoga extremamente bondoso e amoroso com o corpo. Definição muscular, resistência é algo que não chega até mim. Normalmente é o contrário, é querer alongar, criar mais espaço. Mas o yoga, ele traz também o ganho de força, principalmente aquela força mais interna, né, que é de dentro para fora. As pessoas sentem isso. Muitas pessoas vêm praticar e falam, nossa, tô me sentindo mais forte, né, o meu corpo tá mudando. Mudou. Mas não que isso seja a busca, é o resultado. Acho que ele pode ser a entrada para uma transformação no estilo de vida. Não que a pessoa precisa ter sobre a questão de comer carne ou não e praticar yoga, né? A pessoa pode comer carne ou não comer carne, né? Isso, ela vai poder praticar yoga independente das outras escolhas dela. Mas o yoga, ele vai começar a trabalhar um aspecto tão sutil que talvez a pessoa comece a sentir que determinado alimento, que determinado pensamento não façam bem para ela. Que é algo que ela não conseguia sentir, que ela não, né, no corpo dela, na mente dela. E aí, com a prática, ela começa a perceber, poxa, esse alimento não me cai bem, poxa, esse pensamento já não faz mais sentido. E aí começa a transformação, uma consequência. Eu acho que tem que ser natural. Quando a gente trabalha yoga, a gente trabalha o nosso corpo físico energético, prânico, que é o sutil. Isso está muito conectado aos nossos chakras, que ficam localizados ao longo da coluna vertebral, começando lá no cóccix e terminando no topo da cabeça. Então, quando a gente busca um movimento energético no nosso corpo, quando a gente busca olhar para esse corpo mais sutil, a gente precisa de uma coluna saudável, uma coluna com espaço, uma coluna ereta, tronco com músculos que sustentem a coluna ereta. Então, é importante a gente respirar e meditar com a coluna ereta, com essa saúde no nosso tronco, para que o efeito prânico, o efeito energético seja de fato melhor. O foco principal de uma aula de yoga, de fato, vai ser sempre olhar para esse lugar do corpo, principalmente para a coluna. Então a gente vai sempre esticar, flexionar para um lado, para o outro, para frente, para trás. A gente vai buscar fortalecer core, fortalecer as costas, os músculos das costas, para que de fato o aluno possa se sentar e fazer a sua prática num ponto de vista mais sutil, né, respiração, meditação, com conforto, e para que esse movimento energético aconteça no corpo sem barreiras. Tem muitos alunos que têm limitações físicas, principalmente em questão de alongamento, mobilidade, flexibilidade. Então, para elas ficar sentada assim, por mais de 2 minutos, elas já sentem muita dor. E a cadeira, ela permite com que a pessoa sente de uma forma confortável, né? Te dá esse apoio. A prática de yoga, ela vai trabalhar o corpo para fortalecer esse corpo, fortalecer essa coluna, criar espaços, né? Também no quadril, que é necessário para a gente conseguir sentar com as pernas cruzadas. Mas até que o aluno consiga criar essa estrutura, a cadeira, ela ajuda a ele praticar, a meditar. Para que ele se sente como a gente está agora, sem tensão. Para que ele consiga manter o abdômen conectado, a coluna ereta, mas com um apoio que realmente sustente o corpo com carinho e não gere nenhuma dependência. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. É um prazer ter você aqui com a gente também. Você vai praticar na próxima.